gerando texturas carbono, que são gases de efeito que nem sempre a gente está falando. No caso das produções mais de alumínio, a produção não depende do teor de carbono, ela depende muito mais da equação de redução da alumina e das oxidações que acontecem nos processos térmicos da açúcar. Como são dados por definições então? A emissão de CO2 é dada pelo fator de emissão vezes a produção do metal. Esse fator de emissão é específico para tecnologias de HPV, como falamos anteriormente. A emissão de CO4, o fator de emissão de CO4 vezes a produção do metal, e do C2H6, também o fator de emissão vezes a produção do metal. Todos esses fatores de emissão são fatores tabelados, né? Você tem lá dentro das diretrizes do TCC, quais são, para cada tecnologia, quais são os fatores de emissão. A tabelinha mostra para a gente, para essa tecnologia, o CWPB, eu tenho fator de emissão do CO2, do CO4 e do C2H6. O que grita para a gente na tabela é o valor da incerteza que me parece nos textos carbono. Essa incerteza não desmerece a estimativa do cálculo das emissões. Como a emissão desses textos carbono, ela varia muito com como você leva esse processo em termos da alteração da corrente, como é feito eletrólise, a incerteza para todos os processos de produção de alumínio mundialmente eleva a incerteza muito. Apesar da incerteza ser muito alta, a melhor forma de se estimar, quando você não tem dados de como varia essa corrente dentro da curva eletrolítica, é o fator de emissão padrão. Fechando então, como que é a emissão total na produção de alumínio, a emissão de CO2 mais a do CO4 vezes a potencial de aquecimento global, mais a do CO2 vezes a potencial de aquecimento global. No caso do texto de carbono, a gente ouve muito a gente falar de CO2 CH4, CO2 CH4, desmatamento e tal, mas a gente esquece de dizer, aliás, isso foi uma das motivações do trabalho, que a produção de alumínio sem redutores oxidados, sem potencial de aquecimento global, dá ordem de 1000 vezes mais do que os outros campos CH4 que tem 2 ovos. No caso do potencial de aquecimento global do CO4, ele é 3.200 vezes a mais que o CO2, e do C2H6 é de 9.000 e poucas vezes a mais. No caso do CH4, ele é 21 vezes maior que o CO2, e do M2O 310 vezes. Então, quando a gente fala muito de CO2 e muito de CH4, esquece que a indústria também tem outros gases que têm potencial de aquecimento global gigantesco, né? Finalizando então a parte do alumínio, partindo para a última metodologia, o nosso consumo de energia elétrica. O nosso consumo de energia elétrica, a gente está dado a 100% de CO2. No caso do Brasil, a gente tem uma matriz basicamente hidrelétrica. Então, fica meio complicado de pensar como você tem uma matriz energética hidrelétrica e tem emissão de CO2, então tem queima, então tem uma combustão acontecendo. Vale a gente lembrar que todas as emissões são feitas em termos de CO2 equivalente. Então, tudo são definidos em termos de CO2. Por mais estranho que possa parecer que o Brasil tem uma matriz basicamente hidrelétrica, não tem emissão de CO2 na nossa matriz é limpa, as emissões são dadas em termos de CO2. Todos os fatores de emissão para energia elétrica foram elaborados pelo MCT com o Ministério de outros órgãos do sistema elétrico. A partir de eles foram divulgados a partir de janeiro de 2006, estão disponíveis até os dias de hoje, são fatores mensais. Então, para as emissões de gás de efeito estufa, no caso do CO2, no consumo de energia elétrica, a gente tem que o somatório do consumo de energia, não depende de você queimar o combustível por o consumo de hidrelétrica mais limpo. Fechando então as nossas metodologias e como foram feitos os cálculos para cada uma dessas tipologias de emissão, a gente obteve o seguinte resultado. A tabelinha mostra para a gente, para cada uma dessas atividades, diferentes nas colunas e para os combustíveis utilizados, combustíveis pela produção, a gente teve a definição de toneladas de CO2 equivalentes. É nítido perceber que a produção de ferrovia, que esse consumo de óleo diesel tem a maior emissão da nossa fábrica, e a produção de malha de alumínio é a segunda maior emissão. Quando a gente pega esses dados, nossos resultados, e expressa eles em termos percentuais, para a
fui estudar o perfil da fábrica, a gente obtém essa pista, né? Que a gente 34% do transporte das emissões dentro da produção, exclusivamente na produção de alumínio, são dos perfis do carbono, devido ao alto potencial de efeito global que eles têm. Quando eu pego todos os gases que estão sendo emitidos nesse certificado, e eu separo, quantifico cada um deles pelo seu setor, pela sua emissão, eu tenho esse gráfico. Eu questionei muito, porque como que a emissão da produção da gasolina é tão alta e eu tenho a emissão tão gigantesca de CO2, né? E o setor da bolsa não está aparecendo. Vale a gente lembrar que o perfil da nossa fábrica tem uma ferrovia que o consumo de diesel é absurdo, né? Consome muito. Essas atividades auxiliares que estão presentes na fabricação do alumínio têm um peso muito grande, porque todas elas consomem combustível fóssil e emitem principalmente CO2. Então, ele dá esse peso de mais de 40% das emissões dentro do CO2. Finalizando, então, a gente teve todo esse mapeamento das emissões, para mostrar que por meio do mapeamento das emissões, a gente pode ver qual é o combustível de mais, qual é o combustível de menos, qual é o combustível que eu estou utilizando que ele está emitindo mais, por que essa tecnologia? Por que essa tecnologia que eu estou utilizando ela está emitindo mais? Será que o meu processo não está alterando do jeito que ele deveria? Se os parâmetros estão sendo ajustados direitinho? Da mesma forma, eu posso olhar também. Esse combustível que eu estou utilizando é o mais adequado para as emissões? Eu posso alterar meu combustível sem alterar a minha produtividade? Eu tenho diversos questionamentos que podem surgir com o mapeamento das minhas emissões. Então, eu acho que a gente pode mostrar como as universidades podem contribuir, né, principalmente para as indústrias, mas para a sociedade, com resultados, você atuando nessa produção com resultados para a sociedade. Isso te dá uma possibilidade de estudar as emissões, de desenvolver novas tecnologias e para as empresas hoje participar do mercado de carbono. Então, você faz uma redução aqui, gera um crédito ali, isso te traz um benefício tanto de responsabilidade ambiental com o seu projeto, quanto uma gestão efetiva de crédito. A gestão do trabalho foi, acho que o objetivo foi alcançado, todas as possibilidades que a gente pode fazer com o cenário. Nesse certificado, vai lembrar também que todos os dados que foram utilizados são dados hipotéticos, foram suposições. Eu me baseei em uma indústria existente específica, pelas questões éticas que estão envolvidas nisso, mas são dados que têm uma dimensão real, né? Não é uma coisa inventada, se essa proporção está certa, não está, tem todo um embasamento. Obrigada.